essa questão aí, 25, ela parece ser interessante porque ela é bem diferentona, né? Ela tem um limite quando x tende a zero de um troço muito feio. Raiz de 1 mais tangente de x menos raiz de 1 mais seno de x dividido por x ao cubo. Vamos lá. A história é entender por que a gente faz o quê. Se eu colocar o zero aqui, tangente de zero é zero, seno de zero também é zero. Então fica 1 menos 1, que vai dar zero sobre zero, não é legal. Se eu multiplicar pelo conjugado vai dar certo, usando aquele produto notável, né, que a mais b, que multiplica a menos b igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Se eu multiplicar por raiz de 1 mais tangente mais raiz de 1 mais seno, o que vai acontecer? O meu radical vai sumir em cima. E aí eu vou ficar com 1 mais tangente menos 1 menos seno. E aí 1 menos 1 é legal, porque vai cancelar. Tangente menos seno continua dando zero, mas a gente pode usar o limite trigonométrico fundamental e resolver. Então, tá indo bem. E o denominador? Vai ficar um resquício de raiz de 1 mais tangente mais raiz de 1 mais seno. Não vai dar problema, porque eu vou estar somando. Eu vou estar somando. Por mais que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, quando x vai para zero, vai ser raiz de 1 mais raiz de 1, vai dar 2, não tem problema. Então, visto que vai dar certo, por uma primeira ideia, né, a gente pode multiplicar pelo conjugado. Porque também eu não sou muito a favor daquela história de, multiplica pelo conjugado, por quê? Não sei, multiplica aí. Então, você tem que ter uma noção, né, por que você faz as coisas. Então, já estamos multiplicando aqui. Sempre multiplicar em cima e embaixo para não perder o sentido do que a gente está fazendo. Ok. Em cima, vamos, usando o produto notável, já sai uma coisa bonita. Fica 1 mais tangente de x, né? Que é isso aqui ao quadrado, menos 1 mais seno x. A gente não precisa se preocupar com o negócio de positivo e negativo, porque para ele ter raiz ele já tem que ser positivo, né? Dividido por x ao cubo vezes, aí que é chato. A gente tem que ficar carregando aquela expressão ali. Pelo menos está com sinal de mais. Se eu substituir o x por zero, vai dar 2, não vai dar zero. Ó que legal. Esse 1 vai acabar cancelando com esse 1, que vai ficar 1 mais tangente menos 1 menos seno, distribuindo esse sinal de menos. Então, eu já estou cortando esse 1 com esse 1. Ficou o limite, quando x vai para zero, de tangente de x menos seno de x sobre x ao cubo, que multiplica a raiz de 1 mais tangente de x mais a raiz de 1 mais seno de x. Será que no momento que a gente tá, se substituir, se colocar um x multiplicando aqui em cima e embaixo, já termina de resolver? Vamos lá, se eu colocasse aqui, ó, vezes x sobre x, ia para 1 a tangente, vezes x sobre x, ia para 1 seno. Só que ainda ia ficar em cima um x menos x, que ainda ia para zero. Então, eu tô vendo que não tem outra escapatória aqui, a não ser multiplicar pelo conjugado de novo. Quer ver? Vamos fazer só uma experiência. Depois a gente apaga. Se eu colocasse ali, ó, tangente de x vezes x e sobre x menos x, seno de x e sobre x, isso ia para 1, isso ia para 1. Só que continuaria dando x menos x. Então, não é legal ainda, porque se tá dando x menos x, ainda tá dando zero, ainda tá dando indeterminação. Se desse zero só em cima, tudo bem. Só que eu tenho zero aqui também do x ao cubo. Então, não vai ser legal. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de novo pelo conjugado para tentar aumentar esse grau aí. Então, vamos multiplicar por... Nesse caso, o conjugado é a tangente de x mais o seno de x.
Vai dar problema? Não, porque com sinal de mais vai para 2, né? Não, com sinal de mais não vai dar problema também. Vai para 0 do mesmo jeito, mas... Não sei, vamos ter fé. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então ficou o limite, qualquer coisa a gente apaga. É assim que se tira 10. A gente vai fazendo, vai errando, vai acertando, vai vendo o que vai acontecer. Tangente ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Será que já melhorou? Vamos ver. Qualquer coisa eu já tô pensando em outra ideia aqui. Ai, dá uma preguiça de escrever, mas tem que escrever. Aí, isso aqui não tá com cara de que vai dar certo não, hein, gente? Olha só, fazendo isso, essa ideia que me veio assim na cabeça, ficaria... Eu ia ter que multiplicar e dividir por x ao quadrado. Multiplicar e dividir por x ao quadrado. Não deu certo não. Voltamos para o mesmo lugar. Então, qual é a outra ideia aqui? Apagar, né? Conjugado nem sempre é a solução de todos os nossos problemas. A outra ideia que veio na cabeça é o seguinte: refletir no fato de que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, a tangente sendo seno sobre cosseno, a gente consegue, né, botar um seno sobre cosseno aqui. Aqui ficaria seno vezes cosseno. Colocar o seno em evidência depois, de repente. Então, vamos tentar seguir essa linha. Tentar, né? Seno de x sobre cosseno x menos seno de x sobre... Aí, agora que são elas? Escrever aquele troço. Raiz de 1 mais tangente de x mais raiz de 1 mais seno de x. Aí agora, ó, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por cosseno em cima e embaixo para eliminar esse denominador. E ao mesmo tempo nada, vamos devagar. Aí ficou seno de x menos seno de x cosseno x sobre x ao cubo cosseno x vezes aquela soma de raízes feias. Tem que ter não só fé, mas também paciência. Se a gente colocar o seno em evidência, vai ficar seno de x que multiplica 1 menos cosseno de x. Só que o cosseno de 0 é 1. Então, fica 1 menos 1 dá a indeterminação. Então, já vou aproveitar aqui, vou abusar da sua capacidade de cálculo mental, porque eu sei que você consegue, e já vou multiplicar logo pelo conjugado de 1 menos cosseno de x, que é 1 mais cosseno de x. Então, ó, repara o que vai acontecer aqui. O seno de x eu coloquei em evidência. E aí ficaria seno de x que multiplica 1 menos cosseno de x. Mas já multiplicando pelo conjugado, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado de x. Agora sim, agora eu vi vantagem, hein? Que olha que coisa legal. Aí embaixo vai ficar x ao cubo vezes o cosseno de x vezes aquela raizona Opa, confundimos aqui. Aí, como fazer para não ficar feio? Vai ficar feio mesmo. Multiplica 1 mais cosseno de x, que é o residual que sobrou lá do conjugado. Então, olha que legal. Pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Tem até a aliança de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, por essa relação, a gente pode dizer que isso aqui é o seno ao quadrado de x. Então, a gente vai substituir por seno ao quadrado de x.
Substituindo isso aqui por seno ao quadrado de x, quem vai ficar? Vai ficar seno ao cubo de x, porque eu tenho um seno aqui, dois seno aqui. Então, ó, dessa vez eu vou colocar no meio para ficar bonitinho. Ficou seno ao cubo de x sobre x ao cubo vezes cosseno x vezes a raizona. Opa. Vezes 1 mais cosseno x. Olha que maravilha, porque agora a gente tem, ó, x ao cubo e seno ao cubo de x. Então, é como se eu pegasse o seno de x sobre x, tudo, e elevasse ao cubo. Agora sim, a gente pode dizer que esse cara vai para 1, que é o limite trigonométrico fundamental. Quem é o cosseno de 0? 1. Tangente de 0 é 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Vou até fazer outra conta aqui para não embolar. Então, ficou 1 sobre 1, deu isso tudo aqui. Cosseno de x deu 1. Aqui ficou raiz de 1 mais raiz de 1, 2. E aqui ficou 1 mais 1 também, 2. Então, olha que maravilha, deu 1/4. Número que ninguém esperava, mas é um número bonitinho e é um número que a gente tem que ter fé, mas a gente consegue chegar.